Vamos ver aqui. Tá aí já. PG. PG, progressão geométrica. Deixa eu só aumentar aqui. Fiz mais curtinho aqui hoje, porque a gente já viu a metade, só falta mais um pedacinho agora, né? Progressão geométrica, ó. Se a gente analisar, nós vamos fazer uma comparativa entre PA e PG, certo? Se a gente analisar aqui, ó, quase igual, olha só. O último termo, o AN, deixa eu pegar o lápis, o AN é o último termo, igual eu já dizia na outra lá também, ó. É o último, tá aqui, ó, fórmula geral. AN é o último, certo? Nem marcou aqui, né? Mas eu vou escrever. Agora que eu tô vendo, vou escrever aqui, o último termo. AN é igual. Lá eles enrolam o número da sequência lá da PG. Não, eu escrevo o último para entender mais fácil. O último termo, certo? É o último que está pedindo ali nessa sequência, por exemplo. O A1 é o primeiro termo inicial, tá aqui, ó. O N continua sendo o número de termos que tem essa sequência. Então, qual foi a única coisa que mudou? É que quando a gente fala em PG, vocês lembram daquela folha que a gente foi dobrando, 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 dobrando? A gente dobrou uma vez só, já tinha 2 pedaços. Dobrou 2 vezes, tinha 4 pedaços. Dobrou 3 vezes, deu 8 pedaços. Se dobrasse bem certinho, ia dar pedaços iguais, inclusive o APG é isso, são pedacinhos iguais. Então, se eu dobrar, então, quer dizer que os pedaços, quanto mais eu fui dobrando, menor ia ficando os pedaços. E eles iam sendo iguais, e também os pedaços iam dobrando, né? O dobro de 8 ia dar 16, o dobro de 16 ia dar 32 pedaços, daqui a pouco era 64. Então, quando vai diminuindo o pedaço, a gente chama PG decrescente. E quando vai aumentando, ó, o dobro de 2, 4, que nem aqui nesse exemplo que foi dado, o dobro de 4, 8, o dobro de 8, 16. Então, quando vai aumentando, se chama PG crescente daí, certo? E quando não tem razão nenhuma, é igual a outra lá, né? Igual a PA também. Não existe daí razão, né? Ela fica neutra. Então, a única coisa que muda nisso tudo é que ela é muito rápido. Enquanto que uma PA, a minha razão 2, por exemplo, a minha PA vai dando assim, quer ver? Ó, vai dando uma sequência assim. A PA, se pegasse 2 no começo e com razão 2, né? PA. Seria assim, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, 14. Não é assim a PA? De 2 em 2. Vai sempre somando mais a razão. A PG não é somar, a PG é multiplicar, olha aqui embaixo, ó. Então, se eu conseguir colocar o lápis, ó. Então, eu vou fazer vezes aqui, não somar, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Ó, vezes 2, o dobro, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, não é somar. Então, observa aqui, ó, o A1, na minha PG, eu tenho ó, o primeiro termo, que é o que está explicando nesse quadrado em cima de verde e vermelho, né? Ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Vou pegar aqui, ó. O primeiro e o segundo, tá vendo lá, ó? Se a gente só pegar o primeiro e o segundo, que nem aqui tem 2 e 4 lá na PA, tá vendo lá em cima que eu coloquei de azul? 2 e 4. E eu pegar o PG aqui embaixo, também é 2 e 4. Tá, então como é que eu vou saber se é PA e PG? Se a pergunta estiver dizendo calcule a PG 2, 4 e reticências, sabe que tem que multiplicar. Se a pergunta estiver dizendo calcule a progressão aritmética, PA, né? Nessa sequência 2 e 4, sabe que tem que somar. Agora, se a pergunta não disser nada, eu vou ter que analisar. Não adianta só olhar o primeiro e o segundo termo. Eu tenho que olhar o terceiro, eu tenho que olhar o quarto, eu tenho que ver todas elas, o que está acontecendo, dos números que eu tenho ali. Ah, então aqui aumentou 2, então é uma PA. Aqui não, aqui dobrou, de 2 foi para 4, foi para 8, foi para 16, como dobrou, é uma PG. A PG é muito rápido. Eu queria que fosse assim com a minha conta bancária, né? Eu botar lá R$ 2, né? Olha ali, o quarto, deixa eu ver, 2, 3, no quarto dia, por exemplo, eu ter 16. Nossa, que sonho seria, né? Numa PA, se eu colocar R$ 2, 2, 4, eu teria 8 só no quarto dia, o A4 aqui, ó.
No quinto eu teria R$10. E no quinto aqui eu já teria 32. Olha a diferença que é. Então, dobra muito. Quando falo em PG, eu lembro, meu Deus, se fosse dinheiro. Né? Porque daí, aí sim, né? Dava para sair da lama, que nem diz o ditado, né? Ó, então, o que muda é a letrinha Q. Esse Q na minha PG significa razão. E no R é razão na PA. Mas para diferenciar PA e PG, foi colocado esse, como quociente, né? Foi colocado esse Q de razão, certo? E a outra coisa que muda é que ele é elevado, é um expoente agora, por isso que é muito rápido, a n-1. Parecido com a situação de funções exponenciais, né? Que a gente vai vendo que vai dobrando muito rápido, né? A curva lá. Então, o que acontece aqui, a diferença delas, ó? A fórmula também, claro. A da PA é a n igual a 1 mais n menos 1, não tem nada aqui, é um vezes, né? Entre o parênteses e o r, vezes a razão. E a diferença da outra, ó, a n igual a 1 vezes q elevado daí a n menos 1. A soma de uma é o primeiro termo mais o último, que vocês acabaram de fazer lá, que é 1365, né? Multiplicado pelo n, que é o número de termos, e dividido por 2. E a da PG muda um pouquinho, porque é elevado, tem um nzinho lá, ó. É o A1 vezes Q elevado a n. Aqui o menos 1 passa a ser número inteiro e não expoente. Só na primeira, ó, no termo geral da minha PG, é n menos 1, tudo no expoente. Na segunda, só o n é expoente, o menos 1 é o número inteiro. Isso tudo sobre a razão que menos 1. Essa é a diferença de uma para outra. Mas como é que eu vou saber? Para ter que interpretar a continha. A pergunta, o que está dizendo lá, tem que interpretar. Então, aqui colocando ó, o termo geral, o AN, coloquei ali embaixo, né? Termo geral, tudo igual. Ó. A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, R, razão. De novo, a N, né, o último termo, o termo geral que é falado. O primeiro termo é o A1, o N é o número, e o Q é a razão. Então, só vai mudar o que eu falei para vocês, ó. A letra. E, claro, daí, consequentemente, muda a fórmula também, ó. Quando tiver Q é PG, quando tiver R é razão. Então, eu tenho que saber que quando é PG, multiplica muito mais rápido. Vai dobrando ou triplicando, né, os valores. E quando é PA, não, vai sempre somando, somando, somando. Ou o segundo menos o primeiro, diminuindo, né, os termos lá, um entre o outro para achar a razão. Então, a gente tem um esquema aqui, ó, de uma progressão geométrica de razão 3, partindo de duas pessoas. Então, ó, eu vou ter que duas pessoas, né, o azulzinho lá, a parte de lá. Eu vou levar em consideração, quero que vocês olhem aqui, ó, por isso que às vezes, mas se eu tiver só um número, aqui já vou partir de duas já para confundir, né? Vou até dividir no meio aqui, ó. Se fosse só uma pessoa, vamos supor que fosse o vírus, né? O Covid-19, né? Essa pessoa de azul tivesse lá o Covid-19. Ela ia transmitir para 3 pessoas ali, ó, de vermelho. Só que cada pessoa transmite para mais 3. Então, ó, mais um, mais um, mais um, mais um. Tá vendo de verde? Cada um tá ligado com 3. Então, o primeiro dia tinha uma pessoa, no segundo já tinha 3, e no quarto já tinha 9 pessoas, se fosse uma pessoa. Mas a pergunta, a questão, aliás, diz assim, ó, esquema de uma progressão geométrica de razão 3, certo? Não quer dizer, vai sempre vezes 3. Só que partindo de duas pessoas ao mesmo tempo. Então, se eu sei que uma, aí o certo é calcular uma individual, como foi feito aqui, ó. Até vou colocar aqui do lado. Depois multiplicar por 2, dobrar, porque partiu. Se eu achasse onde é que tá, vou riscar para ver. Aqui. Vamos ver se funciona agora, ó. 3 elevado a 0 é 1, né? 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 2 é 9. Então, observa aqui, ó, eu tenho 1, 3 e 9 como resposta aqui, ó. 1 de azul, 3 de vermelho e 9 verde. Então, quer dizer, eu posso considerar primeiro, segundo, terceiro dia ali, certo? Então, o que acontece? Tá, mas eu quero saber de duas pessoas. Então, eu vou só multiplicar por 2 no final. Sumiu a coisa da caneta. Deixa eu pegar outra cor aqui, daí já aparece.
Ó, aí eu só vou fazer vezes 2 no final, né? Então, é 9 mais 9, que eu multiplicar por 2. Então, partindo de 2 pessoas, no terceiro dia, eu teria 18 pessoas contaminadas, se fosse assim, né? Então, quanto que eu teria no quarto dia? Eu vou ter que saber de uma pessoa, como eu falei para vocês. Então, cada um desse verdinho, mais 3, ó. Cada um desse verdinho, mais 3. Pessoas contaminadas, 3 ligação, vou fazer aqui, ó. Imagina quanto que não vai dar isso. Mais 3, né? E então, ó, eu seria 3 mais 3, 6, 9. 9 dá 12, 15, 18, 21, 24 e 27, né? E 27 mais 27, porque partiu de 2 pessoas, então eu teria uma média de 54 pessoas contaminadas já no quarto dia. Então, dobra muito rápido. Então, imagina no quinto, né? Então, no 3 elevado a 3 seria o quarto dia, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Então, seria 27 vezes 2, porque partiu de 2 pessoas, 54, certo? No quarto dia. Então, se fosse no quinto dia, então você fazia como? Sem precisar fazer aqueles risquinhos lá tudo, ó. 3 elevado a 4, que vai dar 81, ó. No quarto dia, 3 elevado a 4, que vai ser 81, só que não esquece que partiu de 2 pessoas. Então, 81 vezes 2. Então, a gente teria 8 vezes 2 é 662 pessoas no quarto dia. Então, imagina agora no quinto, não sei como está dobrando muito rápido. Quer dizer, em um dia tinha uma lá. No quarto dia já tinha 162 pessoas. Por isso aquela importância quando se fala, fique em casa, né? Então, a gente tem muitas situações, a gente tem uma PG também. Olha só, analise a PG e determine. Então, analisando junto aqui, né? Se vocês puderem fazer junto agora, para a gente só ver não adianta, tem que fazer, né? Ó, a razão é a letra A e a letra B a soma dos 7 primeiros termos dessa sequência. Então, a razão primeiro, eu vou colocar aqui como letra A. Desculpa, vou colocar lá em cima, ali não é. Aqui em cima disso aqui, ó, a razão. É a letra A, certo? R de razão não é mais a 2 menos a 1, o segundo menos o primeiro, mas sim o A2, o segundo dividido pelo primeiro, dividido pelo A1. Então, antes na PA a gente sempre somava. Se fosse razão 3, ó, 3 mais 3, beleza, 6, né? 6 mais 3 daria 9, ó. Nos dois primeiros o número fecha, mas no terceiro já não fecha mais, então PA não é. Então, eu teria que multiplicar por alguma coisa. Que número será que é esse? Então, eu vou pegar o segundo, né? Para mim achar a razão. Eu botei R, né? Desculpa, que. Para mim achar a razão, mas é a mesma coisa que razão, é que, só muda a letra, que nem eu falei antes. Então, eu vou marcar aqui que, né? Igual a 6, que é o A2, ó. Esse aqui, dividido, volta aqui agora pelo A1, dividido pelo A1. Então, seria 6 dividido para 3. A minha razão, que é igual a 2, porque 2 vezes 3 é 6. Se eu pegar 12 e dividir para 6 também vai dar 2? Vai. 12 dividido para 6 é 2. 24 dividido para 12 vai dar 2? Vai. Porque 12 é o dobro de 20, aliás, 24 é o dobro de 12. 48 dividido para 24 vai dar 2? Vai. Sempre o próximo, antes, quando era PA, era menos. Quando é PG, agora é dividido. Ao contrário. Certo? Aí eu acho a razão. Então, a razão é essa daí, letra A, né? Tá aqui já colocada lá. O segundo menos o primeiro. Eu vou pegar lá. Aqui seria o primeiro termo é o 3, segundo é o 6, terceiro o 12, quarto 24 e o quinto 48. Então, eu vou pegar lá assim, ó. O A é a mesma coisa que eu pegar. Oh, minha nossa, escrevi lá embaixo. É a mesma coisa que eu pegar o A5 dividido pelo A4. Ou igual o A3 dividido pelo A2. Ou A4 dividido pelo A3. É tudo a mesma coisa. Sempre o próximo dividido pelo anterior. Então, seria assim, eu peguei o A5, né? 48 dividido para 24 vai dar 2, a minha razão. De qualquer maneira. Aí eu vou substituir agora aqui. Como é que faz, então, para mim achar a soma? Se a gente olhar na fórmula da soma, eu tenho o A1
está pedindo o SN, que é a soma, né, dos números e termos. Então, eu tenho o A1 e eu tenho a razão. Sim, eu acabei de deixar a razão. Eu preciso achar o último? Não. Então, não tem necessidade de eu fazer isso aqui. Às vezes, não precisa. Certo? Então, vamos pegar lá e vamos somar, porque não tem necessidade. O PA já precisa achar o último. Então, a gente tem aqui, ó, SN, que é a soma, é igual ao primeiro termo lá que diz que é 3, vezes a razão. A razão ali é o 2, lembra? O segundo menos o primeiro. Então, 2 elevado ao número de termos. A soma dos 7 primeiros termos. Então, é 7 o N. Menos 1 inteiro, número inteiro, dividido pela razão, que é 2, menos 1. Duas vezes a gente substitui. Isso ali é um 7, deixa eu arrumar. Ficou muito feio aquele 7 lá. Daí fica assim, ó. Primeiro a gente resolve a potência para poder eliminar o parênteses ali, para daí diminuir, né, dentro dos parênteses. Então, vou copiar o 3 vezes, aqui tinha o 7, né, que é 7 primeiros termos. Então, 2 elevado a 7, eu tenho que fazer 7 vezes a base 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o número 2, ali a base 2, multiplicado, né? Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 é 32, vezes 2 é 64, e vezes 2 é 128. Aí a gente substitui lá, ó, 3, entre parênteses, 128, primeira potência, menos 1 sobre 1. Por quê? 2 menos 1 é 1. Esse 1 aqui embaixo não precisa mais aparecer, né? Então, vai ficar 3 vezes 127, porque é 128 menos 1. Agora é só multiplicar. 3 vezes 127, que eu nem sei quanto, vamos fazer aqui para ver. 127 vezes 3 mais rápido, 384, doutor. Vezes 381. Confere lá. 4, 1 agora só fiz errado? Dá 384, deu o meu. 381. 3 vezes 100 dá 300. 3 vezes 20 dá 60, dá 360. E 3 vezes 7 é 21. 381, então, isso? 81, talvez dê um probleminha ali. Mas é por aí, tá perto. Não tem necessidade, daí, nesse caso, de calcular o último termo, entendeu? Aqui não precisa, porque ela não pede o último termo, tá? Ela pede só a soma. Nem preciso saber qual é o último, eu já tenho a resposta. Diferente da PA, certo? Tranquilo? Eu posso ir para frente? Espera um pouquinho. Deixa eu apagar essa rabisqueira. Aqui agora a gente trabalha com potência primeiro. Resolve sim os parênteses lá primeiro. Só que antes de resolver os parênteses, dentro dos parênteses tem uma potência elevado a n. No caso ali, 2 elevado a 7. Daí primeiro tem que calcular esse elevado a 7, né? Esse 2 elevado a 7. Para daí diminuir com o número 1. E no final multiplicar por 3. Aqui só não teve nada para dividir, porque embaixo era 1, né? Daí 1 não precisa dividir. 381 dividido para 1 é 381. Não vai mudar nada daí no caso, né? Divisão por 1. É ele mesmo. Deu para sacar a diferença entre PA e PG? Tem que prestar atenção na razão, né? Sempre no Q e no R. Razão. Se é Q, se é R, não importa. É que uma vai sempre somar e a outra vai multiplicar. E para mim encontrar aquele númerozinho, às vezes, eu teria que primeiro dividir, né? Pegar o segundo dividido pelo primeiro, que devo fazendo a comparação, ó. Realmente, se eu pegar 3 vezes 2, eu vou ter 6, que a razão é 2, né? 6 vezes 2, eu vou ter 12. 12 vezes 2, eu vou ter 24. Vezes 2, 48, e assim vai. A gente já saberia quais são os próximos, se eu fizer vezes 2, né? 2 vezes 8, 16, dá 96.
né? Daí vezes 2, o dobro de 90 e o dobro de 6. De 90 seria 119, 18, 180. E o dobro de 6 é 12, 180, 192, né? No caso. Tinha alguém ligando, será que tem algum problema no grupo? Tá no silencioso, mas eu vi. Não, no grupo ninguém colocou nada. Consegue já fazer a próxima? Sozinho? Posso para frente? Esse aqui nem não é necessário. Pode ir pro. Ninguém tá falando, eu vou. Então, ó, qual é o 10º termo dessa sequência? Então, ó, como só tem essas três, a gente vem. Ah, será que é PA ou PG? Então, se a gente analisar o 1, pula pro 2, acho que é aviãozinho, né? E daí pula pro 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer, poderia ser uma PA até, né? Mas se a gente analisar o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, ó. Então, é o dobro. Se é o dobro, é sempre vezes 2. Ó, uma vezes 2, 2. E duas vezes 2, ó, 1, 2, 3, 4. Então, é a minha razão, eu represento pela letra Q. Vou colocar um risquinho embaixo aqui, é 2. O primeiro termo ali é um só. O 10º, que é o último, quer saber, não, a gente não sabe qual que é. É como se tivesse 10 desenhos desse. Ó, A1, A2, A3, o A10, que continuasse até chegar no A10, né? E ele quer saber qual que é esse A10, esse último aí. Se a gente tem o primeiro termo e a razão, já vai ficar. E o número de termos, né? Que o N, que é o número de termos, a gente tem também, ó. Qual é o 10º termo? Então, é 10 termos que tem aqui. Tem 1, 2, 3, até chegar no 10. Tem 10 termos. Então, não precisa calcular usando a soma, não está pedindo soma, só qual é o último. Então, a gente substitui aqui, ó. A N igual o primeiro termo, que é 1, um aviãozinho só, vezes a razão, que é 2, sempre vezes 2, elevado ao número de termos, 10, pequenininho lá em cima também, agora no expoente 1, ó. Então, primeiro eu vou resolver a potência para daí multiplicar. Então, copio o AN, 1 e o vezes. Aí eu vou copiar a base 2. 10 menos 1 lá no expoente vai dar 9. Posso diminuir porque está tudo no expoente, para agora resolver minha potência, ó. 1 vezes 2 elevado a 9, a gente tem que prestar atenção, é 9 vezes. A gente fez antes, né? A gente fez, não sei quanto que a gente fez antes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui lá saiu exagerado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. O dobro, né? 64. O dobro, 128. O dobro, 256. E o dobro, 512. Então, ó, 2 elevado a 9 é 512. E uma vezes o 512 é o próprio 512. Então, esse é o A10, o último termo. 512. Tranquilo para resolver com potência? Você não pode esquecer que nesse caso aqui, ó, primeiro a gente resolveu a potência para daí diminuir, porque esse 1 era grande. É um inteiro, um número inteiro. E nessa daqui, o 1 não, ele é pequenininho, lá no expoente. Então, tu já pode primeiro diminuir para daí resolver a potência. Tem que sempre prestar atenção para não confundir esses 1. Se eu puder ir para frente. Esperar só um pouquinho, daí eu já vou.
Pode ir? Pode ir? Por mim, pode. Então, vai lá. E agora? Determinar a soma dos termos da PG. Daí agora é com vocês. Se a gente já fez antes, se quiser, até para eu botar lá de novo para lembrar, ó, essa daqui, ó, para determinar a soma, a gente não precisou usar o AN, porque não tem AN, não tem último. Usando a fórmula direta deu certo, né, dos termos. Então, volta lá. Qual que é o primeiro? A soma dos termos dessa PG aí. Ah, só que ela é uma PG infinita, né? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou arrumar isso aqui, tá? Vamos colocar como se ela fosse finita. Vamos botar quantos termos aí? Vamos arrumar essa PG. Vocês querem que ela tenha quantos? Só isso aqui vai ficar muito fácil, né? Quantos termos ela pode ter? Posso botar o último aqui, 2048? Aí, deixa eu ver, dá 1 vezes 2, sei lá. Vou deixar no 16 mesmo. Vocês é que sabem. Deixa pequeno para a gente conferir, então. Deixa só até aqui no 16, certo? Desconsidera aquele final aqui, ó. Não bota reticências, arruma lá. Deixa só até no 16. Vamos deixar uma PG finita. Que eu vou arrumar lá. Determine a soma dos termos da PG finita. Que tem fim. Senão nós vamos entrar em outro patamar. Não prestei atenção nisso. Então, ó. SN quer saber. Soma. O primeiro ali é o 1. Vezes, abre parênteses. A razão, é fácil de saber qual que é a razão, né? Sempre, se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, ó. 2 dividido para 1 é 2. Ah, risquei. 4 dividido para 2 é 2. 8 dividido para 4 vai dar 2. 16 dividido para 8 sempre vai dar 2. Então, vai lá. Substitui a minha razão aqui, o quê? Que é a razão pelo 2. Então, se deu essa PG aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, o N é 5 aqui. O N é 5. E esse menos 1 é grandão. Menos 1. Grande não é no expoente. Sobre 2, de novo, que é a razão, menos 1. Bem parecida com a outra. Bem parecida com essa daqui, ó. Também 1 é grandão. Primeiro resolve a potência para depois diminuir aquele 1. E quanto que vai dar, será? 30 segundos. Dá para somar também, porque essa tá fácil, pequenininha, né? Dá até para tirar a prova real. Quem já somou lá já achou fácil. Já achei fácil. Essa não dá para somar as pontas, porque as pontas não vão dar sempre a mesma resposta. Ó. 31, quem acha que dá diferente? 1 mais 16, 17, 2 mais 8, 9, ó, desculpa, 10, não dá, tá vendo? Ó, essa não dá para fazer aquele esquema. Só se somar um por um, não é mesmo o número. A minha deu 31. 31. Mais alguém? Nem precisava uma folha tão grande. Eu posso fazer a letra grande, Nelde. Ó, SN igual a 1 vezes 2 elevado a 5, né? Então, é 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, mais 1 vezes 2, 5 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16 e 32, o dobro de 16, né? Vezes 2. Aí a gente substitui lá entre parênteses. 32 menos 1 sobre 1.
Daí vai ficar assim, ó, SN é igual a 1 vezes... 1 nem precisa mais, né? Multiplicado por ele, mesmo lá é o que vai dar. 32 tira 1, vai dar 31. Dividido para 1 já pode cortar, né? Então, a soma vai ficar 31 termos. E é mesmo, se a gente somar lá, ó, 16 mais 8, 16 dá 24, né? Mais 4 dá 28, com 2 dá 30, mais o 1 vai dar 31. Ele traz para frente ali, ó. Somando, tirando a prova real, né? Mas usando a fórmula, legal que chega também. É legal fazer uma pequenininha para a gente provar que realmente é isso, né? Bacana. Parabéns quem falou 31. E quem mandou ali também. Ixi, agora uma questão de vestibular. Essa eu quero ver. Essa eu não vou nem falar nada. Deixar para vocês. Para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números, não é verdade? Ai, meu Deus, sortudo de quem ganha, né? 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém os números de 1 até 60. Certo? Até aí tudo bem, né? Aí olha o que diz lá. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira. Então, ele escolheu, ele pensou assim, vou escolher o número da Mega Sena formando uma PG. E essa PG não pode ser um número quebrado, não vai ser fracionária. Então, ou seja, ela vai ser uma PG crescente, vai sempre aumentar. Com esse critério, é correto afirmar que essa pessoa apostou, né, no número 1, que ela escolheu 6 números, certo? Mas ela, para poder formar essa PG com 6 números, ela começou pelo 1, será? A razão é maior do que 3 dessa PG? A razão, a letra D diz, né, da PG é 3? A pessoa apostou no número 60, que eu pulei a C, e a E diz, essa pessoa apostou somente em números ímpares? O que vocês acham? Essa não precisa fazer muita conta, não. Essa é pela lógica. Ela apostou em 6 números e ela forma uma PG. E aí? O que vocês dizem? Pela lógica mesmo. Não precisa fazer. Tem coisas que é importante saber na lógica também, né? E quando acontece isso, tem gente que diz, nossa, nem vou fazer essa daí, vou pular, vou assinalar qualquer coisa, vou para a próxima. E não é assim, que é fácil. A gente sabe que PG sempre vai multiplicando, né? Vai multiplicando. Você pode mandar a resposta aqui para mim. A, B, C ou D. Só marca lá. Marca lá vestibular, bota B, D, C, A, E. Só a opção, pode ir mandando já. E depois eu vou perguntar que lógica usou. Ninguém mandou ainda, tô olhando as Como outras. é que eu posso responder onde, Pro? Pode botar no WhatsApp. Tá bom. Ou, se quiser, pode também botar no chat ali, que daí quem tá colocando ali continua, né? Para poder ter tá tudo num lugar só. Quem pode explicar daí para mim, né? Porque acha que é tal opção. E aí, quem pode explicar? É muito fácil essa, mesmo? Fácil demais. Só pensar numa sequência ali. Até deu umas dicas, ó. Se for 3, né? Se a minha razão for 3, tem que sempre fazer vezes 3, né? E eu tenho que ter 6 números nessa aposta de que tem num bilhete 60 números. Um bilhete tem 60 números.
de Mega Sena. Então, eu tenho que achar 6 números ali formando uma PG. Se eu colocar aqui 3, sei lá, a letra D está dizendo a razão da PG é 3. Então, se for 3, sempre tem que fazer o número que eu coloquei, o primeiro, vezes 3. E tem que estar dentro desses 60 números. Será que é possível? Se botar que ela é maior que 3, será que é possível? Ela postou só no número, ela postou no 60. 60 será? Se o bilhete só tem até 60 números. Será que ela postou só no número 1? Ela postou só? Não, ela postou no número 1? Para poder formar essa PG? Ou será que ela postou somente números ímpares? Dá uma ideia aí. Não quer dizer que vai ganhar, né? Ela fez uma jogada, né? Para ganhar não é assim, a Mega Sena. O Lucas botou e apagou. A Samira já botou a resposta ali. Não sei o chat, depois eu vou olhar no final. Se eu conseguisse abrir ele aqui junto, mas não consigo quando eu coloco compartilhar a tela. Posso falar? Se eu puder falar, vou esperar mais um pouquinho. Ô, prof, Pode falar. eu fiz alguma coisa aqui, mas eu acho que eu não peguei. Eu fiz multipliquei por 3, mas eu acho que eu fiz errado. Tá, daí que número tu colocou de inicial, por exemplo? Dá, Eu coloquei, chuta eu coloquei o 1. Tá, tu colocou 1. Aí tu fez E vezes multipliquei. 3. Né? Ah, desculpa, vezes 3 lá em cima. Aí que vai dar 3. Vezes Isso, 3 de novo. Que vai dar vai dar 9. 9. Vezes Depois 3 de vezes novo. 3, 27. Que vai dar 27. Opa, Depois aqui não é um multipliquei. vezes, é um vírgula. 1, 2, 3, 4 números já tem aqui, certo? Vezes 3 de novo. 81. Tem 1, 2, 3, 4, 81. E vezes 3 de novo. É 243. E a gente tem esse número aqui e esse número aqui lá no bilhete? Com certeza não, por isso que tá errado, né? São 6 números, ó. 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Só pode dar até 60, então você tem uma dica ali. É. Então, se a gente começar do número muito alto, 60, completamente errado, né? 60. Não tem nem como. Ah, números ímpares, quem sabe, né? Mas será que vai dar tudo ímpar? Daí é uma pergunta, né? A razão é 3? Eu acho que não, né? Já passou ali, então essa também tá fora, já a letra D também não é. Eu vou riscar aqui a letra D, também não é. A razão não é 3. Então, ela é maior que 3? Se 3 já deu 81.243, com certeza não é maior que 3, né? Se 3 já não deu certo, então sobrou, a pessoa apostou no 1 e a pessoa apostou somente em números ímpares. E agora? Se a pessoa apostar, começar com um número baixo, né? Por exemplo, 1, né? E vai dizer que a minha razão não é 3, vou pegar outra razão. Porque aqui em nenhum momento diz menor que 3, né? Diz maior que 3 e a razão é 3, ou seja, igual a 3. Menor que 3 não diz. Vamos colocar como se fosse 2, então, para ver. Ô, Andreina. Oi? Oi? São 6 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, se eu colocar a razão 2, ó. 1 vezes 2, eu seria 2 aqui, né? Vezes 2 de novo. Eu teria 4. Vezes 2 de novo, 8. Vezes 2 de novo, 16. Vezes 2 de novo, 32.
essa aposta no cartão, em um cartão de aposta que contém esses números, mas não quer dizer que tem que dar até 60, ele contém do número de 1 até 60. E ela escolheu aleatoriamente 6 números. E se colocar a razão 2 é possível? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem até o número 32 lá no cartão? Tem até mais, né? Tem até 60, não é verdade? Sim. Tem até mais? Tem até 60. Mas é possível colocar, lá, se eu pegar um cartão que tem 60 números, colocar esses números que estão aqui? 1, 2, 4, 8, 16 e 32? Sim. É possível. Tá, eles são todos ímpares? Ou tem algum ímpar? Só um é ímpar, né? 2, 4, 8, 16 é par. Só o número 1 é ímpar. Então, essa pessoa postou somente números ímpares? Não, então está descartado. Mas é possível começar, então, com o número ímpar? Eu comecei com 3, com 1. Se eu começar com 3, então, e colocar a razão 2, também vai dar só o primeiro, ó. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, tá vendo? 24, vezes 2, 48, vezes 2, assim vai, né? Então, só o primeiro vai dar ímpar também. A razão ela não pode ser maior que 3 e nem igual a 3. Então, a gente está colocando um número menor. Certo? E não pode ser 1 também. Porque se a razão for 1, ó, vai dar número com vírgula, no caso, né? Ou fração. Porque, ó, se fosse 1 dividido por 1, vai dar 1, beleza. Mas 2 dividido para 1, não, a razão vai dar 2, vai dar ele mesmo. Né? Mas daí eu teria aqui, ó, 1 dividido por 1 vai dar 1. Vamos começar se fosse 1. Aí é 1, né? 1 vezes 1, vezes 1, vezes toda a vida 1. E não tenho 6 número 1 para mim apostar, entende? Eu só tenho de 1 a 60. É uma sequência numérica, então não tem 6 número 1. Então, com certeza, a pessoa começou a minha PA aí, apostou no número 1 para poder formar essa minha PA, não, desculpa, essa minha PG. Ela apostou no número 1. É a letra A. Né? Se ela aposta no 1, a gente já viu que razão 3, ou igual a 3, ou maior que 3, né? No caso ali, não dá certo. Menor 1 vai ficar sempre no 1. São números inteiros, né? Que ela apostou, numa razão geométrica inteira, diz ali. Essa pessoa apostou no número 1. Não tinha muita conta para fazer, mas era bem lógica essa questão. No vestibular, tem gente que já acha que, é o fim, né? Caiu o PG, acabou com o mundo. Mas não, é fácil, estão entendendo? Quem assinalou a letra A ou pensou na letra A e colocou lá? Bastante gente? Porque só ímpar não é, né? Só o primeiro número era ímpar. Eu mandei para ti no privado. Professora, eu botei no A e eu apaguei. Meu, que dó. Ô, professora, eu coloquei lá, na verdade, ali eu me confundi na resposta, coloquei a B, só que a minha, ali os números deu esse ali, deu 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Só que daí eu fui lá na resposta B, porque eu achei que era maior que 3, no caso, eu me confundi na pegadinha ali. Isso. Mas não tem condição, assim, se estivesse começando pelo 2 aqui, nenhum diz menor, né, começando pelo 2 aqui, apostou no 2, ó, poderia até ser, talvez, ó, se eu colocar mais, não dá também, ó, porque se eu colocar mais um aqui, ó, tem 6 números, ó, 1, 2, 4, né, o do 8, 16 e 32, tem 6 números, né, se eu multiplicar mais uma vez pelo 2 aqui, eu vou ter 64, tá vendo? Nem começando pelo 2 não dá certo. Não vai dar certo, porque daí já passa, porque a Mega Sena vai até os 60, né? Do 1 a 60. Também não ia dar começando pelo 2. Realmente, ela apostou no número 1 para poder formar uma PG. Comprovou agora, não tem outra saída, tá? Mas quem não acertou, não se preocupa, tá? Que vale a participação. O ruim é a gente apagar e achar que é difícil, é tão fácil, né? É só pensar que vai sempre, progressão vai sempre dobrando muito, triplicando muito rápido. E com um número muito alto, né? No quarto, quinto número ali, você já está com um número bem alto, dependendo da tua base. Né? Então, se tem só até os 60, não pode ser um número muito grande. A gente já pode pensar assim, né? Certo? Então, essas duas aqui, determine... Deixa eu ver se tem mais um... Acabou aí. É isso aqui. Então, agora, é com vocês mesmos. Só tem essas duas aí. Acabou, tá, gente? Deixa eu ver que hora é. Olha só, nós estamos batendo recorde. 8 e 11. A gente vai acabar até antes hoje. Ó, determine o total de termos da progressão. Vocês estão percebendo que eu não escrevi assim, ó, progressão aritmética e nem progressão geométrica?
Então, agora eu quero que vocês olhem para essas duas e diz se ela é uma PA ou se ela é uma PG. Agora, junto, as duas coisas. É PA ou é PG a primeira? É PA ou é PG a segunda? O que vocês dizem? Para determinar o número de termos, está pedindo o N, para achar o N, número de termos. Está pedindo o N aqui, tanto no uma quanto na outra. Determine o total de termos da progressão, determine o número de termos da progressão, mesma coisa. Então, olhando pela razão, o que é essa primeira aqui? É vezes sempre está somando. Um é para ver e a outra é para ver se é. Primeiro, antes de começar a resolver, se estivesse fazendo uma prova de vestibular, eles não dissessem para ti, é PA ou é PG, não sei. Resolve essa dali e tem uma opção para assinalar. E agora, será que eu uso PA ou será que eu uso PG nessa daqui? A de cima eu acho que é PA. Por quê? Porque ela não tá. Os números não estão. Tipo, ele não tá sendo muito rápido a progressão deles. Não está dobrando muito rápido, né? Não está triplicando muito rápido, está muito próximo, né? Isso. E qual que seria a razão, então? Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, A4. Alguém falou ali 5. E esse é o último, o AN, né? A Eliane. A Eliane. 5. Então, ó, o A2 menos A1, 7 menos 2. A razão aqui daí, então, é R, porque é PA. Então, é 5. Se a razão é 5, ou seja, se eu fizer o contrário, 2 mais 5 vai dar 7. Mais 5 de novo, 7 mais 5 vai dar 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. Realmente formou uma PA nessa daqui. PA. E essa de baixo é ainda PA, será? PG. Poderia ter sido uma PA. Poderia, né? Se fosse 256 termos, né? Poderia ser de um em um, mas é meio estranho fazer uma pergunta dessa, né? De um em um. É só somar o primeiro e o último, daí a gente nem teria uma progressão, a gente teria uma sequência de Gauss, lembra? Gauss soma o primeiro e o último, por exemplo, do 1 até 10, como, né, eu teria assim, 1, 2, o 3, o 4, até 10 no caso. Eu pego o 10 mais 1, 11, o 2 mais 9, 11, o 3 mais 7, desculpa, mais 8, né, 11, o 4 mais 7, 11, assim, né? Então, eu teria uma sequência de Gauss. Não uma progressão, mas está pedindo progressão, então, com certeza, a sequência de Gauss não é. Então, realmente, que falou PG, né? Não é nem porque foi colocado lá, PA já, mas poderia ser uma PA também. Nesse caso, não seria assim. Porque a gente não está falando de sequência agora, né? Até a pergunta de progressão, né? Então, ó, a gente tem uma PG. E qual que é a razão aqui? 1 vezes quanto vai dar 2? Um vezes 2, né? 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2, então o próximo é 4, vezes 2 vai dar 8. Então, a gente tem uma PG. Aqui o Q, meu Q, eu marco aqui PG, PG. O Q aqui, que é a razão, é 2. E aqui o R de razão, porque PA é 5. O número de termos está pedindo todas elas. O último termo aqui deu a N. O último termo é 57. E aqui o AN, o último termo é 256. Então, agora é com vocês. Quantos termos tem? Qual é o N que tem aqui nessa e que tem nessa daqui? Só precisa essas duas ainda. Microfone aberto. Tem. Professora, daí é para mandar lá? É para mandar a resposta lá? Pode mandar, pode mandar.
Depois a gente tira a prova real, ainda se dá isso mesmo. O número de termos de uma e da outra. Para mim calcular da PA, né, que a primeira é uma PA, deixa eu achar aqui, é a N igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1 vezes a razão. E a última, para mim achar a PG, agora, é a 1 vezes que a razão agora é que, elevado a N menos 1. Deixa eu pagar aquele risco lá. Um minuto, 30 segundos cada uma, que isso aí é rápido. Eu gostaria, sim, claro, de entregar um monte de questões tudo misturada, PA e PG, e dizer, se vira. Será que é PA? Será que é PG? Né? Porque é um jeito de a gente aprender, é assim, é a gente treinando, fazendo, tirando os dados, né? Primeiro tira os dados, o que eu tenho de informação, qual que é a razão, qual que é o primeiro termo, qual que é o último termo, né? Para mim achar o N. Daí eu vejo qual que é a fórmula que eu uso na PA, qual que é a fórmula que eu uso na PG. A razão de uma, o que de outro, que é a razão também, né? Só muda a letra e a sequência, quando é mais rápido ou é mais lento, né? A minha progressão. E eu descobri o número de termos que eu tenho ali. Não é muita coisa mais, não, do que tem ali, tá? É bem pouquinha coisa. Porque, para ver, ó, chega ali no 57, mas a outra chega no 256. Só que a outra vai dobrando, né? Ela vai dobrando. Provavelmente essa de baixo, essa número 2 aqui, a segunda, ela tem menos termos que a de cima. Ela é mais curta do que a de cima. Porque ela dobra. Então, ela precisa de menos termos para chegar logo num número maior ainda, que é o 256, é maior que o 57, né? Depois, daí, se vocês puderem analisar e passar limpo, ver o que tem lá no Classroom e postar lá, tá bom? Eu vou ainda colocar, não coloquei no Classroom ainda isso aí. Se tiver alguma questão que não tem lá e quer perguntar porque não entendeu, daí eu estou à disposição depois das 8h30, tá bom? O prof tem que montar essas coisas ou só a resposta? Para botar lá no Classroom, é importante fazer a continha, vai fazer no caderno, vai bater foto mesmo, né? Não tem problema. Ó, o último é o 57, né? Não, porque eu só fiz o N e a resposta, né? O R e o NA. Tem que montar a conta inteira? Resolver essa equação, é uma equação, né? Tem um sinal de igual aqui. Sim. Era importante colocar lá o último. Ah, já botei o A. O último é 57. Daí tu vai substituindo, assim, fazer os passos, né? Sim. A resposta eu já te mandei lá no privado. Tá. Pode mandar lá. Bota lá as duas últimas, né? A 1 e a 2. Ou, sei lá, pode seguir a sequência. Vai botando embaixo, nem precisa numerar. Então, eu mandei a resposta lá antes ali, né? Que era a letra A. Só botando a sequência, tudo certo. Então, o primeiro termo, ó, 2, mais o número de termos, é o que quer saber, não tem? Então, tem que deixar N, menos 1, vezes a razão, que é 5. A gente já viu que é PA, porque é de 5 em 5, vai somando, daí é PA. Então, eu tenho que resolver dentro dos parênteses primeiro, mas não tem como resolver dentro dos parênteses, porque eu tenho um número que é menos 1, né? E uma letra, N menos 1. Daí não dá para diminuir a letra menos o número. Então, a gente copia lá o 57, né? Daí, o que eu faço, então? Eu vou fazer distributiva.
os números, primeiro vezes, né? Então, 5 vezes o N e 5 vezes o menos 1. Né? Então, eu copio 57. Esse 2 que é mais, passo para cá. Menos 2, igual, né? Fazendo a distributiva agora. 5 vezes N dá 5N, menos 5 vezes 1, 5. Esse menos 5 passa para cá também, mais 5 daí, né? Então, vai ficar 57 tira 2, vai dar 55, aqui já pode botar, ó, né? A resolução da subtração ali. E mais aquele 5 que passou para cá agora, igual a 5N. Sobrou o N para um lado e número para o outro. 55 mais 5 vai dar 60, igual a 5N. Então, a gente deixa o N sozinho e esse 5 passa para lá dividindo, deve ficar 60 dividido para 5. Só vou arrumar aqui, ó. 5N igual a 60, N é igual a 60 dividido para 5. E 60 dá para dividir para 5 aqui, né? 5 vezes 10, 50, 5 vezes 2, 10. Então, 10 com 2 dá 12. Ou seja, vai dar 12 termos essa daqui. Daria até para a gente fazer aqui, né? Ó. Quem sabe que você tem 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Falta mais 6 números. Já não cabe, tem que fazer. Vou fazer aqui em cima, então. Dá 12 termos, né? Vou pegar um azul. Então, vai ficar assim, ó. Lá, ó. Vai ficar o 2, o 7... o 12, o 17, o 22, que já estava ali, né? É sempre mais 5, né? 22 mais 5 vai dar 27, aqui o próximo. Mais 5 dá 32. Confere comigo lá. Mais 5 vai dar 37, né? Mais 5 vai dar 42. Confere, é isso? 37, 38, 9, 40, isso. Mais 5, 47. Mais 5, 52. 52. Vai ficar 152, 57? Mais 5, 57. Daí chegou lá no 57, que é o último, ó. Vamos contar se tem realmente 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8, 9, 10, 11, 12 números, 12 termos. Só para conferir. E aqui embaixo agora, PG, o último termo é 256. Daí a gente escreve lá, 256. Igual o primeiro é 1. A razão é 2, sempre vezes 2. Então, a razão é 2. Elevado ao N, que quer saber, menos 1. Então, eu tenho tudo base diferente. 1 aqui, já podia até cortar, né? Porque 1 vezes 2 elevado a n menos 1 é o próprio 2 elevado a n menos 1. Então, pode cortar. Ficou assim, ó. Ficou 256 igual a 2 elevado a n menos 1. Que quer saber o n, né? Então, o certo é eu pegar esse 256, vou pegar aqui no cantinho, e eu fatorar ele. Dá por 2, dá 128. Dá por 2, a metade vai dividindo, dá 64. Dá por 2, dá 32. Dá 16, dá 8. Dá por 2, vai dar 4. Por 2, dá 2. E por 2, deu 1. Muito pequenininho, né? Mas deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Então, é como se fosse assim, ó. 2, deixa eu achar ali, 2 elevado a 8. Porque deu 8, 2. Eu tenho que colocar na mesma base. Agora tenho base 2 e base 2, ó, ficou bom. Igual, né, a 2 elevado a n menos 1. Quando é a mesma base, é uma maravilha, porque daí a gente pode cortar a base para achar o expoente, que quer saber o valor do n, e o n está lá no expoente. Então, ficaria 8 igual, agora passa a ser número inteiro o expoente, né, a minha potência lá, meu expoente, desculpa, igual a n menos 1. Só vou arrumar aqui. Esse menos 1, ó, já posso botar direto. Ele é menos, ele passa para o outro lado mais. Então, vai ficar 8 mais 1 igual a n. Ou seja, o n é igual a 9 termos. Então, não sei onde eu escrevo aqui. Vamos tentar aqui embaixo. 9 é pouquinho, ó. O 1, o 2 já estava ali, 2 termos, né? Daí, como é vezes... vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, que dá o contrário daquilo que a gente fez lá, ó.
dá 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, e vezes 2, 256. Vamos ver se, ó, tem 256, que é o último, vamos conferir se tem 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. A gente pode, inclusive, tirar a prova real nessas situações assim. Certo, gente? Ficou claro? E o jeito, né, o objetivo de diferenciar uma PA de uma PG, e como se resolve ela, sempre substituindo, né, os valores, tirando dados, pegando sempre a formulazinha, quer dizer, aqui são questões pequenas, mas às vezes parecem umas questões bem cabeludas, assim, um número bem alto, sabe? E a gente precisa estar resolvendo, então, pela fórmula que é mais fácil. Tá certo? Então, se eu puder, deixa eu ver que horas são, ajudar, depois eu vou postar, faltam 3 minutinhos para ser 8h30. Depois eu vou postar a questão, vai ter talvez uma questão, problema lá que vocês não fizeram. Dá uma olhadinha antes, confere, e posta lá, tá? Mas tem até quinta-feira, que nem eu falei para vocês. Dá uma olhada em PA, dá uma olhada em PG. Como vocês estão participando da aula anterior e dessa aula aqui agora, não vai baixar nota nenhuma. Não consegui postar agora, deu problema. Não vai ter problema nenhuma. Na verdade, também para as pessoas que pegam impresso, né? Elas precisam devolver isso impresso. Então, sou obrigada também a colocar lá por esse motivo, tá? Não se preocupa. Mas tem uma questão lá que eu não fiz, eu posso fazer ela, que tem diferente dessas que estão aqui. Pode fazer, não tem problema. Tá certo? Até é melhor. Se quiser tirar dúvida, daí depois, tá bom? Estou à disposição. Até tem umas questões bem legais lá, eu não tenho aqui agora, se eu conseguisse abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu manter aqui, que já deu praticamente a nossa hora, mas deixa eu voltar, eu acho, não, eu voltei tudo, não. Deixa eu diminuir aqui, para ver se eu consigo achar. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Não é aqui. Eu vou ter que... Onde é que vai estar isso? Eu vou ter que, tipo, sair daqui para poder mostrar para vocês, se vocês não se importam. Só vou diminuir aqui e já venho, tá? Não sai daí. Para mim poder pegar aqui a questão. Para mostrar, tá? Mas por hoje é isso. Daí vocês ficariam, no caso... Só com isso mesmo. Deixa eu achar aqui e daí poderiam responder aquelas questões. Se quiser, né? Ou tirar dúvida, eu vou postar lá bem certinho todas elas. E tem alguma coisa que é diferente para quem não está participando. Agora não lembro aqui. Deixa eu ver aqui. Eu deveria ter baixado antes. Progressão, né? Só um minuto. Talvez... tá aqui, ó. Deixa eu abrir. Vocês não estão conseguindo ver, né? Ainda. Eu tô, pronto. Tá conseguindo ver? Eu também. Senão tá dando boa? Ó, então essa daqui que eu coloquei lá, ó. São 5 perguntinhas. Aliás, vou colocar, não coloquei ainda, tanto é que eu tive que procurar ali, ó. Determine o 10º termo, encontre o 10º termo da PG. Então, ó, foi dada a razão que é 5, o último termo é 365, é para calcular o primeiro, o A1, ao contrário. Daí eu vou ter essa fórmula aqui, ó. E eu vou achar esse A1. Eu tenho o último, eu tenho a razão, tenho o N, falta achar o A1. Mas é o mesmo jeito, tendo uma letra para mim achar, não pode ter 2 incógnitas faltando ali, né? E aqui, qual é a soma? Daí eu tenho que usar essa fórmula da soma, dos 6 primeiros termos, né? Comprei uma TV, vou pagá-la em 6 prestações, essa é bem legal, ó. Sendo que a primeira prestação é R$50. E cada uma das seguintes é o dobro da anterior. Então, se eu comprei uma TV, né? Deixa eu ver se dá para mim pegar aqui, desenhar. Se eu comprei uma TV, a primeira prestação eu vou pagar R$50. Aí eu vou marcar ali R$50, né, a primeira. E sempre a próxima é o dobro, então a próxima eu vou pagar 100,
né? O dobro do anterior. Então, 200, 400, 800, sempre o dobro, né? Eu quero saber lá 6 prestações, 1, 2, 3, 4, 5, mais uma prestação, ó, 1.600, né? Qual é o preço da TV, então? Então, eu teria que somar os 50, mais o 100, mais o 200, mas eu posso calcular isso, né? Usando a fórmula aqui, ó, do FN. O A1 é 50, a minha razão é sempre o dobro, então é 2, a minha razão, né? O número de termos é 100, certo? E eu consigo achar, mas daí vai ficar, 100 não, né? O número de termos é 6, então vai ficar 2 elevado a 6 aqui, né? E eu consigo achar o valor depois no final, certo? Daí eu multiplico pelo 50, a razão é 2 menos 1, não vai ter nada embaixo. É bem bacana essa daqui também, eu só tem que analisar, ó, até não comprar uma TV, né, era bom se fosse dinheiro, eu botasse R$50 em 6 prestações, tava com 1.600, sempre digo isso, né,